Opa, bom dia, Jesus é o Senhor, estamos felizes por estarmos juntos mais uma vez diante da palavra do Senhor e do nome do Senhor, que é a pessoa do Senhor. Quero convidá-la para juntos lermos a porção desse 24 de junho, ao som de profundidade e riqueza divinas. E a leitura hoje é em 2 Reis, capítulo 6 e 7, Atos, capítulo 16, do versículo 1 ao 15, Salmo 142, Provérbios 17, 24, 25, e vamos logo imediatamente em 2 Reis, capítulo 6. Vamos lá. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha a bondade de ir com estes seus servos. Eliseu disse: eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou: ai, meu senhor! O machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse: pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. E em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E, quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Repetindo, versículo 22. Ele respondeu: não os mate. Você mataria aqueles
que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco, ordena que lhes deem pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. Ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, foi e sitiou a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou: ajude-me, ó rei, meu senhor. Ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, com que poderei eu ajudá-la? Com a eira ou com o lagar? E o rei acrescentou: qual é o seu problema? Ela respondeu: esta mulher me disse: dê o seu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Assim cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas no outro dia, quando eu disse a ela: dê o seu filho para que o comamos, ela o escondeu. Ao ouvir as palavras da mulher, o rei rasgou as suas roupas. Como ele estava andando sobre a muralha, o povo olhou e viu que, por baixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco. Então o rei disse: que Deus me castigue se até o final do dia Eliseu, filho de Safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Eliseu estava sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. O rei enviou um homem à sua frente, mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciãos: vocês estão vendo como aquele filho de um assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça? Quando o mensageiro vier, fechem a porta e a empurrem-no com ela. Não é fato que logo depois dele se ouvirá o barulho dos passos de seu senhor? Enquanto Eliseu ainda falava com eles, chegou o rei que disse: eis que este mal vem do Senhor Deus. Que mais poderia eu esperar do Senhor? Amém. Prossigamos ao capítulo 7 de 2 Reis. Senhor Jesus. Então Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Porém o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui, sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também levaram o que havia e esconderam. Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo. Este dia é um dia de boas novas e nós nos calamos.
Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no Palácio Real. Assim, eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte: fomos ao arraial dos sírios e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos e os jumentos amarrados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a notícia no interior do Palácio Real. O rei se levantou de noite e disse a seus servos: deixem que eu explique a vocês o que os sírios nos fizeram. Eles sabem que nós estamos famintos, por isso saíram do arraial e se esconderam no campo, pensando assim: quando eles saírem da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. Então um dos servos do rei tomou a palavra e disse: vamos enviar alguns homens com 5 dos cavalos que ainda restam na cidade e ver o que acontece. Se morrerem, apenas terão a mesma sorte da multidão dos israelitas que já morreram. Assim, pegaram 2 carros de guerra com cavalos e o rei enviou os homens atrás do exército dos sírios, dizendo: vão ver o que está acontecendo. Eles foram atrás dos sírios até o Jordão e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham jogado fora. Os mensageiros voltaram e anunciaram isto ao rei. Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios. E assim, uma medida da melhor farinha era vendida por 1 moeda de prata e 2 medidas de cevada por 1 moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. O capitão em cujo braço o rei tinha se apoiado foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade, mas o povo atropelou junto ao portão e ele morreu, como o homem de Deus tinha dito quando o rei foi falar com ele. Assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata, e 1 medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata. Aquele capitão havia respondido ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer segundo essa palavra? Ao que o profeta havia respondido: eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá disso. E assim aconteceu com ele, porque o povo o atropelou junto ao portão e ele morreu. Ó Senhor Jesus! Insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Amém. Prossigamos ao Salmo 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa, a sua presença expõe a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pois conheceu a mente do Senhor. Quem foi o seu conselheiro? A sabedoria é o alvo do inteligente, mas o tolo volta os olhos para os confins da terra. O filho insensato é a tristeza para o pai e a amargura para quem o deu à luz. Misericórdia, ó Senhor Jesus. Para ele são todas
as coisas. Quem primeiro deu a ele, para que venha a ser restituído, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Amém. Vamos agora ao capítulo 16 de Atos, versículos 1 até o 15. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que as observassem. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número, e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe à Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e, no dia seguinte, a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração e, assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa, e nos constrangeu a isso. Louvado seja o Senhor, e essa é a nossa porção para esse dia. Desfrutemos da palavra do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Oportunidade da riqueza, tanto da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Conheceu a mente do Senhor.
conselheiro, pois conheceu a mente do Senhor. Quem foi o seu conselheiro? Todas